Hoje, a pedidos, eu vou falar de uma das flores mais elegantes e conhecidas do mundo, a tulipa. E bom, se a gente está falando de tulipa, praticamente na mesma hora a gente lembra da Holanda. Mas a origem dela, gente, é bem diferente, tá? Ela vem das regiões montanhosas da Ásia Central, como é o caso da Turquia, do Irã, Cazaquistão e outros países, onde faz parte do ecossistema local e ainda é muito valorizada pelas comunidades da região. Alguns estudos indicam que o cultivo dela começou na Pérsia, no século X, e que mais tarde a flor teve um papel grande e simbólico no Império Otomano. Mas foi no século XVI que ela chegou então à Europa e virou uma febre na Holanda, gente. E foi então no século XVII que aconteceu a famigerada tulipomania, considerada a primeira bolha econômica da história. Mas o que é isso, né? Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Não tô chamando vocês de burra. Burra quando eu falo assim, burrinha assim. E basicamente é a supervalorização de algum ativo, no caso do que a gente está falando das tulipas. Os bulbos, eles chegaram a valer preço de casas, gente, até que então o mercado colapsou. Chega de corrupção! Muda, Brasil! Estamos cansados! Mesmo assim, as tulipas se tornaram então o grande símbolo dessa primavera holandesa que a gente conhece. Agora sobre os aspectos botânicos da flor. A tulipa então pertence ao gênero, pasmem, tulipa, exatamente, o nome popular dela vem do gênero. E ela pertence também à família Liliaceae. Existem cerca de 100 espécies conhecidas, além de milhares e milhares de híbridos e variedades cultivadas ao longo dos séculos. Muitas dessas espécies ainda são selvagens, tá? É uma pequena parcela que se transformou então nesse fenômeno comercial que a gente vê e que a gente conhece em todo lugar. Elas são plantas perenes, bulbosas, ou seja, o bulbo ele permanece em dormência e aí volta a brotar nas condições ideais, tá? As flores elas surgem na primavera, além disso apresentam várias cores. E falando então de cores, gente, as tulipas normalmente têm cores sólidas, né? Mas assim, tem aquelas com pétalas listradas e manchadas. E essas, elas surgiram de uma infecção por um vírus chamado Tulip Breaking Virus. Foi isso, exatamente esse efeito, que tornou as tulipas então tão cobiçadas na Europa lá no século XVII. Porém, hoje em dia, né, essas tulipas diferenciadas, elas podem ser criadas por melhoramento genético, né? E não necessariamente mais precisa enfrentar ali essa infecção. Apesar da fama, a tulipa, gente, ela não é muito fácil de cultivar, tá? Principalmente em climas tropicais. Ela precisa de frio para florescer bem. Então, em algumas regiões quentes, encontraram um macete para fazer isso acontecer, que é literalmente refrigerar os bulbos antes do plantio para simular ali o inverno, né? Além disso, a tulipa ela gosta do sol pleno, solo bem drenado, é bem resistente a pragas e também pede regas moderadas, justamente porque o excesso de água apodrece o bulbo. E assim, as tulipas, elas aparecem numa infinidade de séries e filmes, gente. Primeiro, então, a gente tem Bridgerton, em que as tulipas elas são símbolo do casal Kate e Anthony na segunda temporada. Uma outra referência legal é em A Culpa das Estrelas, que tem filme, tem livro, e ali as tulipas, elas significam o belo e o efêmero, né? Bom, e atualmente você encontra então a tulipa até nos jogos, como é o caso de Animal Crossing. Apesar de toda essa popularidade das tulipas cultivadas, né? Várias espécies selvagens estão ameaçadas de extinção, segundo a IUCN. Se gostou, lembra de curtir, comentar e compartilha com quem pode gostar desse conteúdo também. Todas as referências que eu usei pro vídeo estão aqui na descrição.